Olá, queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Flávia Grégio, sou membro da Assembleia de Deus em Pilares, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Hoje eu estou na liderança do Ministério Infantil, então nós atuamos hoje na liderança com 63 voluntários, recebendo no domingo 250 crianças, distribuídas em 5 salas. E atuo também com treinamento de líderes, né, de líderes para o Ministério Infantil. A gente ajuda na mentoria de algumas igrejas, né, na consolidação do ministério, e também tem alguns livros publicados, né, para ministros de crianças, né. Temos o Mala de Ideias, que é um livro de ideias para o Ministério Infantil, Arte de Pregar para crianças, Firmando as Bases do Ministério Infantil, Viva um Propósito, que é um devocional exclusivo para quem trabalha com o Ministério com crianças. Temos também o Alvo, Crianças na Mira de Satanás, que é um livro de libertação, Agenda Criativa para o Ministério Infantil, primeiro planner para o Ministério Infantil, Missiologia Kids, que é um livro voltado para ensinarmos as crianças a amar e praticar missões, e louvo a Deus pela oportunidade de servir a Ele através das crianças. E eu estou aqui convidada pela minha amiga, minha querida tia Tânia, nesse curso muito especial, né, onde nós vamos dar o início do ano, falar sobre o início do Ministério Infantil, que nós vamos estar fazendo. E nós estávamos conversando sobre um tema para nós trazermos, e na nossa conversa eu falei assim: Tânia, eu queria falar de coisas que eu queria ter ouvido quando eu comecei, né? Então, ontem mesmo eu estava palestrando e eu disse assim: hoje eu entendo que a minha função é orientar professores, porque quando eu iniciei eu não tinha quem me orientasse, então eu errei muito tentando acertar. Então eu costumo dizer que pessoas inteligentes aprendem com os erros dos outros, né? Então eu estou aqui para dizer assim: olha, não vai por esse caminho que eu entrei ali, deu errado, tomei choque. Então meu desejo é que eu possa te ajudar a não errar, né? A gente nunca vai conseguir não errar, mas que eu possa conseguir te ajudar a evitar errar. Pequenos erros que talvez possa fazer grande diferença no Ministério Infantil, de você, no seu chamado, e talvez algumas dicas especiais possa te facilitar a acertar mais rápido, né? Então, eu gostaria de dar para vocês 3 dicas especiais de o que eu gostaria que alguém dissesse para mim quando eu comecei. A primeira coisa que eu gostaria que alguém tivesse dito para mim e que eu não ouvi era ser obediente. Ser obediente, ele significa muito sobre a questão da submissão à autoridade que nós temos. Às vezes a gente entende, né? Nós entendemos o nosso chamado, entendemos o nosso propósito, e às vezes a gente fica na euforia de fazer com que as pessoas olhem o Ministério Infantil da forma que você olha, ou que nós queremos que as pessoas compreendam o Ministério Infantil como nós estamos compreendendo, e às vezes a gente fica nesse desespero das pessoas olharem o que você está olhando, e às vezes a gente acaba errando, tendo atitudes que ao invés das pessoas olharem como você está olhando, as pessoas acabam olhando de forma errada. Como assim? Eu gosto muito da passagem de quando Eliseu, né, estava cercado na cidade junto com Geazi, e eles iriam ser atacados, e Geazi ficou desesperado. Ele ficava falando assim: nós vamos morrer, nós vamos ser atacados. E Eliseu falava assim: não, nós estamos guardados, olha o exército do Senhor guardado. E Geazi ficava desesperado porque ele não estava vendo o que Eliseu estava vendo. Ele não estava olhando com os olhos espirituais. Os olhos espirituais dele não estavam abertos ainda. E talvez Eliseu podia ter ficado estressado, nervoso com ele ali. Você não está vendo? Olha, tenha fé. Como que você não consegue ter fé? Mas não, ele fez diferente. Ele orou por Geazi e disse assim: Senhor, abre os olhos do moço. E a Bíblia fala que imediatamente os olhos dele foram abertos. Então, às vezes a gente quer... nós queremos que as pessoas olhem para o Ministério Infantil com o nosso olhar. Mas ao invés da gente orar por essa pessoa, ao invés da gente conscientizar essa pessoa, a gente acaba brigando com ela, né? Brigando, fazendo a coisa certa de forma errada. E uma das pessoas que as líderes e que as tias do Ministério Infantil mais brigam dentro da igreja são com seus líderes, são com os pastores.
Às vezes os pastores não têm a visão com o trabalho com crianças, às vezes esses pastores ele têm a visão de que nós somos babás, às vezes eles têm a visão de que eles querem alguém para tomar conta das crianças, e às vezes a gente acaba brigando com ele, com a nossa liderança, para que eles entendam que o ministério infantil não é brincadeira. E eu, infelizmente, fui uma das pessoas que briguei muito com o meu pastor para que ele entendesse o trabalho com crianças e a importância do ministério infantil. E eu brigava por coisas certas, mas fazia de coisas erradas, e as coisas não davam certo. Um exemplo, eu não tenho vergonha de falar dos meus erros, né? Às vezes a gente vê tantas pessoas que querem se apresentar como uma mulher maravilha no Ministério Infantil, que nunca erra, que não tem falhas, né? E eu costumo dizer que eu sou cria de Ministério Infantil, então eu entendo muito bem as dores de um ministro de criança, eu entendo muito bem as dificuldades que é de trabalhar com as crianças dentro da igreja e de inserir a visão da seriedade do trabalho infantil dentro das nossas igrejas. E eu me lembro uma vez que eu estava nessa militância, né, brigando na igreja de que sala do Ministério Infantil não é creche, que departamento infantil não era depósito, né? E aí eu cheguei na igreja, quando eu abri a sala das crianças para poder dar aula na escola dominical, eu me deparei com a nossa sala, a gente só tinha uma sala, e eu me deparei com a nossa sala cheia de saco de cimento e saquinho de areia. Nossa, eu fiquei muito irritada, porque a gente só tinha uma sala e a gente cuidava com tanto carinho daquela sala, com tanta simplicidade, e tinha outros espaços na igreja, e eu abri a porta e colocaram justamente o material de construção dentro da sala das crianças. E eu comecei a brigar e falei assim, aqui não é almoxarifado, vocês ficam achando o quê? Tudo vocês fiam aqui dentro, é sacola de mercado, é material de construção, isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito. Mas, irmãos, eu tive a coragem de pegar todos os sacos de cimentos de areia e colocar no corredor da igreja. A minha igreja era pequena, não tinha muito espaço, e eu tive o trabalho de puxar saco de cimento de 50 quilos e colocar no meio da igreja para tirar no Ministério Infantil. E eu não coloquei no canto, não. Eu coloquei no meio da passagem, a ponto das pessoas entrarem na igreja e tinham que passar por cima do saco de cimento. Foi totalmente desnecessário a minha atitude. Foi uma atitude de rebeldia. Hoje eu fico analisando assim, esse tipo de coisa que eu fiz, né, na minha ignorância, na minha falta de submissão, na minha imaturidade, porque isso é atitude de gente imatura. E eu fico assim, gente, olha que coisa louca que eu fiz. A igreja era pequena, não tinha muita sala, só tinha a sala, o gabinete do pastor, a secretaria da igreja, a sala das crianças, e não custava nada deixar ali, né? Não iria me atrapalhar, estava no canto da sala, mas eu resolvi brigar. Ao invés de conversar, eu resolvi brigar. Então tem muitas coisas que muitas tias e tios do Ministério Infantil fazem dentro do departamento infantil da sua igreja que é desnecessário. São atitudes desnecessárias, são brigas desnecessárias, e isso só prova a imaturidade daquela pessoa. E muitas vezes, ao invés das pessoas olharem o Ministério Infantil como algo de suma importância dentro da igreja, onde você vai conquistar aliados, acaba sendo um departamento infantil que perde totalmente a credibilidade por causa da imaturidade de um líder. Então, por várias coisas desnecessárias, eu afrontei o meu pastor, briguei com o meu pastor, achando que eu estava certa. Na verdade, eu estava tendo atitude de rebeldia, eu estava desobedecendo e automaticamente desonrando o meu pastor. E quando eu abri a Bíblia e estava estudando, né, estava fazendo estudo da Bíblia, e aí eu me deparei com uma passagem da Bíblia que fala sobre submissão à autoridade. E essa passagem é muito forte. Quem tem o livro Mala de Ideias conhece, né, a minha história com relação a isso e como o Senhor falou fortemente no meu coração, baseado nessa passagem. E eu entendi ali que não existe autoridade que não venha de Deus. E quando nós não honramos a nossa autoridade, nós atraímos para nós uma maldição. A gente atrai coisas que não vai prosperar na nossa vida. E a minha vida ministerial, ela só prosperou. Quando eu falo prosperidade, é prosperidade de dar certo, né? E a minha vida ministerial, ela só obteve prosperidade quando eu entendi o princípio da submissão e a obediência à minha liderança. E até a minha atitude, na verdade, ela não mudou só o meu ministério fora das quatro paredes, mas principalmente dentro das quatro paredes da minha igreja. Por quê? Porque se eu estou ali na liderança e eu não estou
cumprindo o papel de autoridade espiritual, porque eu estou desonrando a minha liderança, automaticamente a equipe que está comigo, ou o meu departamento, ele não vai ser próspero. Então, toda mudança que a gente precisa tem que começar primeiro em nós. Então, isso foi uma chave muito forte no meu ministério. E eu lamento muito, né, as pessoas, eu não ter tido orientação para alguém falar sobre isso, mas eu entendo que o Senhor permitiu que eu passasse por tudo isso para dizer para você hoje aqui, você que está me ouvindo, olha, você quer que o seu ministério seja abençoado? Então, seja benção na vida do seu pastor, seja benção na sua igreja, seja benção para as crianças da sua igreja, seja benção para os pais, seja benção aonde o Senhor colocar. Não adianta eu querer dar frutos lá fora, não querer ir para outras igrejas pregar, infelizmente acontece muito isso, né, e é muito triste, lamentável. Muitas tias do Ministério Infantil, elas querem ir para outras igrejas, elas querem pregar, elas querem evangelizar, elas querem ser tias de outras tias, querem oferecer frutos bonitos, né? A rede social mostra muitos frutos bonitos através de fotos, mas dentro da sua igreja os frutos não são bonitos, os frutos são podres. Então eu entendo que o Ministério Infantil é uma flor. Ele começa primeiramente na nossa casa. Ele é de dentro para fora. Então seja obediente, porque as bênçãos de Deus vai correr atrás de você e o seu ministério vai ser próspero. A segunda dica que eu quero dizer para você é que você deve ser intencional. O que é ser intencional? Ser intencional é você ter uma intencionalidade, é você ter uma intenção, é você ter um objetivo, é você ter um foco, né? Então, muitas vezes, a gente, na empolgação de fazer algo no Ministério Infantil, ou às vezes a gente faz pesquisas na internet, no Google, e vê tantas coisas interessantes, e a gente quer aplicar no nosso ministério, na nossa igreja, e às vezes a gente faz por fazer sem nenhuma intenção. Eu vi, eu achei bonito, eu achei legal, a escola do meu filho fez, eu quero fazer também. Então, eu preciso entender que tudo que nós vamos fazer na nossa igreja, seja ela o mais simples que for, tem que ter uma intenção. O Ministério Infantil tem que ser um ministério intencional. Ele tem que haver uma intenção. E, como eu disse, até nas coisas simples. A nossa igreja, a minha igreja, a DEP Kids, né? Aliás, a minha igreja a DEP Kids é onde eu estou servindo, que é o Ministério Infantil dentro da DEP. Nós temos as nossas salas, né? E as nossas salas, ela tem uns nomes muito diferentes das outras salas. Não tem outras igrejas, pelo menos eu nunca vi, nunca soube. Foi uma particularidade muito forte do Senhor comigo nessa questão dessas palavras intencionais. Quando a gente foi separar, dividir a classe, fizemos uma reforma no Ministério Infantil, e aí a gente foi separar as classes, e eu não queria as classes... as classes tradicionais, a gente usa sempre as classes primários, juniores, maternal, e aí como eu tinha um número de salas e às vezes a idade, né, da criança não é igual a da revista da escola dominical que a gente está acostumado, eu falei, não, eu quero salas com nomes diferentes, eu quero nomes intencionais. Então, por exemplo, a nossa classe de bebês, ela não chama berçário. Por que ela não chama berçário? Presta atenção que tudo tem uma intenção. Berçário vem de berço. Então, eu não quero que o Ministério Infantil da minha igreja tenha berço, porque eu não quero que os bebês vão para a igreja para dormir, né? Berço é para dormir. E se for para dormir, dorme no colinho da mãe, dorme em casa. Eu quero que eles venham para o Espaço Kids com uma intenção deles se desenvolverem de forma integral. Então, nós montamos a bebeteca, que significa a brinquedoteca do bebê, porque a gente entende que o brincar, ele faz parte do desenvolvimento da criança, ele é importantíssimo no desenvolvimento e ele é um direito da criança. E o brincar o brincar intencional, junto com a teologia, ele vai trazer um crescimento integral da criança. Então, nós temos a bebeteca, que é para as crianças de 6 meses até os 2 anos. Quando ela sai da bebeteca, ela vai para a classe dos peixinhos. E por que é a classe dos peixinhos? Por que tem esse nome? Porque é a melhor fase para pescar. Sai dos peixinhos, vai para outra classe. A outra classe chama-se sementinha. E por que é sementinha? Porque se ela foi pescada, a semente da palavra de Deus tem que ser implantada nela e ter o discipulado. Ela sai dos sementinhas e ela vai para outra classe chamada Joyce. O que significa Joyce? Joyce significa alegria. Então, se ela foi pescada, tem a semente da palavra de Deus, o Espírito Santo está sobre a vida dela, traz alegria sobre a vida dela, ela vai para outra sala que nós chamamos de igreja da criança. Porque se ela passou por todo esse processo, eu não posso dizer que ela não é igreja. Então,
até o nome da sala tem que ter uma intenção. O nosso lema no nosso departamento infantil é pastoreando com alegria. Então, qual é a nossa logo? O smile, né? Porque o smile traz o sorriso, a alegria. Então, tudo tem que ter um porquê. Eu quero fazer um exemplo, eu quero fazer um culto do chapéu. Por que eu vou fazer um culto do chapéu? Porque eu vou ensinar as crianças sobre proteção espiritual. Eu quero fazer o dia do guarda-chuva. Cada criança vai trazer um guarda-chuva diferente. Por que eu vou trazer esse guarda-chuva? Por que eu vou incentivar essa criança a fazer um guarda-chuva? Porque eu quero ensinar para ela sobre intercessão. Ontem, né, dia 15 de janeiro, nós tivemos o retorno das atividades no Ministério Infantil e nós tivemos o culto das primícias. Então, há uma intenção disso, né, das crianças entenderem o que é primícia, a importância de viver as suas primícias. Nós incentivamos as crianças a trazer 1 quilo de alimento para ajudar a obra social. Então, tudo tem que ter uma intenção. Seja o nome de uma sala, seja o tema de uma festa, seja um tema de um culto infantil, seja uma logo do Ministério Infantil. Então, tudo tem que ter uma intenção. E por que eu estou falando tudo isso? Porque alguns anos atrás, graças a Deus, não tinha Facebook, né? E por que eu digo graças a Deus? Porque um certo dia, né, eu estava bem no início, na verdade eu comecei o meu trabalho com crianças, eu tinha 13 anos, né? Então eu com 18 anos, eu já liderava o Ministério Infantil. E aí, quando meu filho nasceu, ele foi para a escolinha, né? Ele era bem pequenininho e ele veio na Páscoa vestido de coelhinho, com a roupa mais linda do mundo, de TNT, com as orelhas, a coisa linda. E eu achei lindo aquela roupa. E eu fiquei pensando nas crianças da igreja vestidas com aquela roupa, quanto eles iriam ficar felizes. Eu amei aquela roupa. Enfim, eu gostei da roupa. E eu cheguei pro pastor e falei assim: pastor, eu queria vestir as crianças de coelho. Posso vestir de coelho? Ele: mas por que você vai vestir de coelho? Eu falei: porque a escola do meu filho mandou ele com uma roupa tão bonitinha, eu achei interessante, eu queria colocar nas crianças para tirar foto. E ele falou: tá bom, você pode colocar, mas explica bem que a Páscoa não é coelho, é cordeiro. Eu falei: tá bom. E aí eu coloquei as crianças tudo vestidas de coelho lá, cantando um hino, né? E só falei assim: irmãos, as crianças estão vestidas de coelho, mas a Páscoa é do cordeiro. E ponto, só foi isso. Então, assim, eu fico olhando assim e falei: gente, eu não sei quem era mais louca. Eu que tive a ideia, o meu pastor que aceitou. Então, assim, qual a intenção daquilo ali? Não tinha intenção nenhuma. Eu fiz porque eu achei bonito e graças a Deus, como eu disse, não tinha rede social, né? E sem sentido nenhum. Então eu não posso fazer porque é bonitinho, tem que ter uma intenção, tem que ter um propósito. Então, assim, gente, errar não é errado, sabe? Tudo bem de errar. A gente, graças a Deus, Deus dá a oportunidade de a gente acertar. Mas eu volto a afirmar para vocês que eu tive muitos erros, eu falei muito. E eu falei porque eu não tinha orientação. Eu fui errando, tentando acertar e achando que estava fazendo certo. Então, hoje, volto a dizer para vocês, pessoas inteligentes aprendem com os erros dos outros. Então, tudo que você for fazer no Ministério Infantil, seja o mais simples que for, seja intencional. E a última dica que eu quero dar para vocês é para vocês não fazerem porque os outros estão fazendo. Eu não posso fazer algo dentro do Ministério Infantil da minha igreja porque eu vi na outra igreja ou porque eu achei interessante ou porque eu achei bonito. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. Flávia, você quer dizer que eu vi uma ideia numa igreja e não posso dar? Não é isso. O que eu quero dizer para você é que eu não posso fazer porque todos estão fazendo. Lembre-se que a mamãe sempre nos ensinou desde pequenininho: você não é todo mundo. Essa frase, ela é muito real na nossa vida. Eu não posso fazer porque todo mundo faz. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós temos hoje várias denominações diferentes. E cada denominação, ela tem uma linha, um segmento diferente. Ela tem uma liturgia diferente uma da outra. Ela tem uma linha teológica diferente da outra, ela tem um costume diferente da outra, e nem tudo que dá certo na sua igreja, ou que convém na sua igreja, convém na minha igreja. Por quê? Questões doutrinárias, questões de costumes, raízes. Então, você tem que ter muito cuidado, você precisa fazer curso, você precisa conhecer. É muito bom você ler coisas que vão edificar, é muito bom você ouvir e pesquisar ideias em redes sociais, mas a gente tem que ter a maturidade para entender que aquela ideia muitas vezes não é para a sua igreja, não cabe na sua igreja, ou muitas vezes não é o momento de você usar na sua igreja. Eu vou dar um exemplo muito claro. Algumas igrejas de costumes mais liberais, elas às vezes fazem
fazem festas temáticas para as crianças com temas mundanos. Então, assim, convém fazer isso? Não convém fazer isso, porque o que isso vai edificar na vida da criança? Aí volto lá no tópico anterior, intencionalidade. Qual vai ser a intenção disso? E eu me lembro uma vez quando eu comecei a fazer curso para o Ministério Infantil, né? E conheci o mundo do Ministério Infantil com muitas ideias, eu conheci, na verdade, outras igrejas que tinham trabalhos excelentes com crianças que eu não conhecia, né? Que eu não sabia que existia. E uma desses cursos que eu fiz, a pessoa que ministrou falou muito sobre a questão da criança participar da Santa Ceia, que a criança poderia fazer parte da Santa Ceia porque as crianças fazem parte do corpo de Cristo. E eu achei muito bonito aquilo, a pregação foi muito edificante, tocou no meu coração. De fato, as crianças fazem parte do corpo de Cristo, de fato, as crianças elas fazem parte do rebanho, porque todo rebanho tem cordeiro. Só que o fato das crianças participarem da ceia, né, ceando, comendo pão e o vinho, isso são questões denominacionais. Então eu achei bonito, eu achei muito visionário, as crianças estão participando, ela está ministrando a ceia para as crianças, e eu quis levar isso para a minha igreja. E eu cheguei para o meu pastor e falei: pastor, eu quero que as crianças participem da ceia. Ele falou: não. Eu falei: por que não participa da ceia? Porque as crianças, elas fazem parte do... E eu comecei então a usar as mesmas palavras que eu aprendi no curso para brigar com o meu pastor, para militar com o meu pastor, de que as crianças deveriam e podiam fazer parte da ceia. E o meu pastor falou: minha filha, você quer arrumar problema pra gente? A nossa denominação, para participar da ceia, tem que ser batizado. E a gente, né, como característica da denominação, elas só participam da ceia a partir dos 12 anos pós-batismo. E eu fiquei muito brava. Eu falei que meu pastor não tinha visão, que ele não tinha visão com criança e tudo mais. E quando eu fui pedir ele para as crianças participar da ceia, era uma Páscoa. Então, o que eu queria? Eu queria montar uma mesa, né, da ceia e explicar para as crianças os elementos da ceia. E dar a ceia para as crianças. Ele não deixou. E fiquei brava, né, na hora, mas eu obedeci com muita raiva. E quando foi no ano seguinte, na Páscoa, eu já não estava como líder, e aí eu estava na escala do Ministério Infantil. E eu falei para minha líder assim: a aula desse dia de Páscoa é livre? Ela: é livre? Aí eu falei: então tá bom, então eu posso ensinar sobre a Páscoa do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Aí ela: pode. E eu fiz assim. E aí eu peguei, fui no mercado, comprei o pão, comprei suco e tudo mais. E nessa época, a nossa igreja não tinha condição de dar lanche para as crianças. Então, quem dava aula doava o lanche. E aí, como eu já tinha comprado o pão e o suco, né, para poder ensinar os elementos da ceia, eu falei: comprei um potinho de requeijão e passei o requeijão no pão para dar para as crianças. Montei a mesa, feliz da vida, tipo assim, eu saí dali falando assim: ó, hoje eu dei um aulão, sabe? Nossa, foi a minha melhor aula. Eu peguei todo o meu seminário teológico, eu coloquei ali e tudo mais, e me sentindo que foi uma excelente teóloga ali na aula. Aí expliquei para as crianças os elementos da ceia e tudo mais, e no final eu dei lanche para as crianças. E qual era o lanche? Era o pão e o suco. E abri o requeijão e coloquei. E quando eu dei o lanche para as crianças, eu percebi que as crianças estavam muito quietinhas. E eu falei: nossa, as crianças hoje estão quietinhas e tudo mais. Quando acabou o culto, eu fui falar com o pastor, e uma mãe se aproximou com a sua filha. E disse perto de mim, né, disse para a filha perto de mim: conta para a mãe o que você aprendeu hoje. E a criança disse: eu tomei ceia. Eu falei: não, você não tomou ceia? Não, ela: tomei sim. Eu falei: você não tomou ceia? Ela: tomei sim, eu tomei suco e comi pão. E a criança ficou afirmando ali que tinha tomado ceia, porque foi isso que ela entendeu. Então, o que eu estou dizendo para você? A minha intenção ali foi boa? Foi boa. A minha intenção era ensinar as crianças os elementos da ceia? Sim. Só que eu estava fora da bênção. Aliás, eu estava ali sendo desobediente ao meu pastor. Meu pastor tinha pedido para eu não fazer. Eu gerei aquilo 1 ano e fiz porque a outra igreja fez, porque eu achei bonito em outra igreja e trouxe para cá. Então, arrumei um problema para minha vida. Então, não é porque deu certo naquela igreja ou porque pode na sua igreja que pode naquela igreja que você vai fazer na sua. Então eu costumo dizer que quem é o termômetro? Quem é o seu termômetro ali dentro da igreja? O seu pastor. Então, se você viu ideias, se você colheu ideias, até do livro Mala de Ideias mesmo, eu sempre dou essa orientação de que toda ideia ela é válida quando você tem a bênção do seu pastor. Então, se você viu uma ideia legal, uma ideia edificante, uma ideia que vai dar certo, procure seu pastor e fala: pastor, eu vi essa ideia, cabe na nossa
nossa igreja, e ali você, em comum acordo com ele, você vai criar estratégias para que aquela ideia que veio de outra igreja vai ser adaptada à sua igreja local. Então, assim, não esqueça disso, tá? Não faça porque os outros estão fazendo. E quarta e última dica que eu vou dar para você nessa noite é dizer para você assim: não pense no seu nome. Você não pode pensar no seu nome. Você não pode fazer algo pensando assim, eu vou... É lamentável, mas, por exemplo, antigamente... Eu me lembro, eu sou bem antiga no Ministério Infantil, tá, gente? Eu sou quase uma dinossauro no Ministério Infantil. E muitos anos atrás mesmo, uns 18 a 20 anos, tinha não tinha, né, essa questão toda de rede social, mas tinha um site chamado escoladominical.net, que era o nosso Facebook da época, né? E lá a gente colocava várias ideias. E eu me lembro muito das tias que tiravam fotos de materiais que elas faziam, a foto do material, a foto de um painel e colocava lá, e uma dava dando dica para outra. Hoje, e a intenção sempre foi tirar foto para ajudar o outro. Então colocava lá, alguém tem alguma ideia de dia dos pais? Aí as tias colocavam lá. E era uma comunhão, uma coisa mais linda, sabe? E hoje, infelizmente, como eu disse, tem muitas tias que abandonam as crianças porque querem ser tia das tias, porque acham que isso vai dar visibilidade. E aí, elas gravam aulas, né? Não são todas, gente, claro, né? Mas muitas gravam aulas, tiram foto de si mesmo para fazer uma autopromoção. Então, a gente não pode fazer algo para que o meu nome seja engrandecido, para que eu seja reconhecido, para que eu seja conhecido, para que eu seja famosa. Por quê? A pessoa, quando ela faz algo querendo que o seu nome seja conhecido, significa que essa pessoa não está vivendo o propósito de Deus. Porque a Bíblia fala que o Senhor, ele nos criou com um propósito de que o nome dele seja engrandecido. Tudo, a Bíblia fala, né, que comamos, que façamos, faça tudo para a glória de Deus. E quando eu faço algo que é para minha glória, para o meu nome, para minha visibilidade, significa que eu não estou fazendo algo dentro do propósito de Deus. Então, se você quer que o seu nome seja conhecido, aliás, nós não podemos querer isso, né? Eu ia falar que se você quer, se esconda. Mas, na verdade, a gente não pode almejar isso, porque quem sopra o nosso nome é Deus. E as pessoas, eu percebo que as pessoas, quanto mais querem ficar reconhecidos, né, e conhecidos, que ficam nesse desespero, siga o meu canal, eu tenho tantas visualizações. Isso, gente, são muitas pessoas frustradas, são pessoas que têm muitos problemas com rejeição. Então, é uma forma, quando essa pessoa ela milita por visualização, milita por seguidores, são pessoas que têm a necessidade de ter visibilidade, porque é um tipo de aprovação que ela precisa. E eu me lembro uma vez, né, tudo que eu tô falando para vocês, gente, são coisas que eu vivi, tá? Então, como o tema da nossa aula é coisas que eu queria que alguém dissesse para mim quando eu iniciei. Eu me lembro uma vez que, logo que o Facebook iniciou, era o início do ano, como agora, e eu coloquei uma foto minha e coloquei assim, agenda aberta para o ano tal, que eu não vou lembrar o ano. Na hora que eu coloquei aquilo ali, não deu nem 15 minutos, o Senhor na hora falou no meu coração: quem te autorizou a colocar isso aí? Acaso não sou eu que faço a tua agenda? Acaso não sou eu que disse para você que sou eu quem vou te enviar? Você não precisa disso. Eu quem te enviarei. Eu fiquei muito constrangida com aquilo, sabe? Fiquei com muita vergonha. Então, assim, quem me acompanha aí algum tempo sabe que eu não faço esse tipo de postagem. Eu fiz uma vez só para nunca mais fazer. Eu fui chamada a atenção pelo Senhor, né? Então, assim, você não precisa, né? Como eu já ouvi várias vezes algumas pessoas falar para mim: você tá em tal lugar, sopra meu nome aí. Não sou eu que sopro o nome de ninguém, não é você que sopra o meu nome, é o Espírito Santo que faz isso. E nós vamos aonde o Senhor, ele quer. Quando a gente vai para um lugar que Deus não está conosco, o negócio dá errado. Então, você precisa desejar a estar em lugares onde Deus abriu a porta e não aonde eu arrombei a porta. A gente não tem que arrombar a porta, a gente tem que entrar na porta que o próprio Deus abriu. Então, cuidado. Não deixa a vaidade entrar no seu coração. Seja simples, seja humilde. Não queira ser conhecido, não queira ser engrandecido, né? Ore ao Senhor todo dia: Senhor, que o meu eu seja colocado embaixo dos meus pés todo dia. Eu estou aqui à sua disposição, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ir aonde o Senhor quer que eu vá.
E isso é importante, tá? É você orar. Tem um hino muito bonito, né, da Aline Barros, que fala: como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como abrigo. E ele fala que eu quero eu quero ser como um farol, eu quero ir em lugar aonde, né, quero ir em lugar. Só que, na verdade, a gente canta, eu queria até colocar a letra do hino aqui, mas acabei não separando, e eu quero que você no final dessa aula você ouça esse hino e presta muita atenção na letra desse hino, porque às vezes a gente canta, se emociona e a gente nem presta atenção no que a gente está cantando, né? E a gente fala, quero ser como abrigo no deserto. O que é isso, abrigo no deserto? Isso é cobertura espiritual. Quando fala em qualquer hora, em qualquer lugar. Como assim qualquer hora, em qualquer lugar? É você estar disponível e você ter disponibilidade para fazer aquilo que Deus quer. Porque no próprio hino fala como flecha, né? Me envie como flecha. Quem é o nosso arqueiro? É o Senhor, é Ele que nos leva como flecha, é Ele quem nos lança. A flecha, sem o arqueiro, sem a mão poderosa de Deus, ela não vai para lugar nenhum. Ela é um objeto de adorno. Então a gente precisa entender que o Senhor é quem nos vai lançar. E aí quando você fala, Senhor, me lança onde o Senhor quer, e aí canta no hino, né? Em qualquer hora, em qualquer lugar, aí vem uma igreja pequena e você não quer ir, eu quero ir na igreja grande, eu quero ir na igreja de fulano, eu quero ir na igreja do pastor ciclano, porque lá é grande, porque lá é enorme, porque lá tem visibilidade. Mas na igreja pequena eu não tenho, não quero. Eu não prego na roça, não prego em matos, não prego em lugar longe, eu não posso ficar tantas horas dentro do ônibus, mas eu quero andar de avião e eu quero ir em outro lugar, eu quero ir para outro país, mas não entra na comunidade da sua cidade. Então, assim, a qualquer hora, em qualquer lugar, usa-me, Senhor. Você se coloca à disposição do Senhor. Então, quem te envia é o Senhor. Entra somente na porta que o Senhor abrir para você. Não pule janela, não arrombe portas e não sopre seu nome. Deixa que o próprio Deus faz isso. Então, eu termino aqui a minha aula. Espero que eu tenha ajudado pelo menos um cabelinho de minhoca no Ministério Infantil de vocês. E que Deus continue abençoando. E nunca se esqueça. Seja bênção aonde o Senhor te colocou. Dê frutos aonde o Senhor te plantou. Não queira ter um ministério exportação. O que é um ministério exportação? Os melhores frutos vão lá para fora e os de casa comem qualquer coisa. Ofereça o melhor para as crianças da sua igreja e deixa que depois o Senhor te leva lá para fora. Ministério infantil é como uma flor. Você começa de dentro para fora, da sua casa para as nações e não das nações para a sua casa. Se o ministério começa em casa, a nossa igreja é a casa que o Deus nos colocou para pousar e dar frutos. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Tchauzinho, gente.